Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade. No início desse último bimestre, nós iremos aprender sobre a sustentação e a locomoção do corpo humano. E para iniciarmos, falaremos nessa aula sobre o sistema esquelético. Vamos conhecer as características e funções do esqueleto nessa aula, e na aula seguinte estudaremos as articulações, cartilagens, ligamentos e tendões. Vamos lá? O sistema esquelético reúne um conjunto de ossos e estruturas como articulações, ligamentos, tendões e cartilagens. Esse conjunto de estruturas permite a sustentação do corpo, serve de apoio para os músculos, ou seja, onde os músculos se ligam, e assim permite a movimentação do corpo, oferece proteção a órgãos importantes, serve como um local de armazenamento de substâncias como o cálcio e o fósforo, por exemplo. Quando o organismo precisa desses sais minerais, ele retira dos ossos. Por isso é muito importante ter uma alimentação rica em vitaminas e sais minerais. Ou então, se houver muito cálcio no sangue, um pouco é retirado e armazenado nos ossos. Uma outra função também é a produção de células sanguíneas nos ossos longos. O conjunto dos ossos do corpo forma o esqueleto. Ao nascer, temos cerca de 300 ossos, mas durante o desenvolvimento, alguns ossos se fundem, como por exemplo os ossos do crânio, e passamos a ter 206. O tecido ósseo é o principal componente dos ossos. As células ósseas são vivas e produzem colágeno, uma proteína que, junto com o cálcio e o fósforo, vão dar resistência ao osso. Os ossos que compõem o esqueleto podem ser classificados de acordo com o seu formato em ossos longos, como é o caso do fêmur e da tíbia, ossos curtos, como é o caso dos ossos do carpo e do tarso, os ossos chatos, a escápula e as costelas, os ossos irregulares, como por exemplo as vértebras e os ossículos da orelha, e também os ossos sesamoides, como é o caso da patela. A caixa craniana é formada por 22 ossos encaixados e protege o cérebro, o cerebelo e o bulbo, que formam o encéfalo. O encéfalo, portanto, é a parte mais bem protegida do corpo. Nos fetos e recém-nascidos, existe um tecido macio entre os ossos do crânio, a moleira. Ela permite o crescimento do cérebro e facilita a passagem da cabeça pelo duto vaginal na hora do nascimento. Em 2 anos, essa moleira já terá sido substituída por tecido ósseo. A caixa torácica é formada pelas costelas, que são ligadas na parte posterior à coluna vertebral e na anterior ao osso externo. A maioria das pessoas apresenta 12 pares de costelas, mas algumas têm uma costela extra, fenômeno 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. A caixa torácica protege órgãos vitais como o coração e os pulmões, e ela não é compacta como o crânio, pois tem que permitir a expansão dos pulmões para a respiração. O abdômen não está envolvido por uma caixa óssea, e isso é muito bom, pois afinal nós não nos sentiríamos bem após as refeições. O esqueleto humano pode ser dividido em 2 grandes porções, o esqueleto axial e o apendicular. O esqueleto axial é aquele que forma o eixo principal do corpo e é constituído pelo crânio, vértebras, costelas e externo. Já o esqueleto apendicular é constituído pelos membros, braços e pernas. Essas 2 porções são unidas por meio das chamadas cinturas pélvica e escapular. A cintura pélvica é formada pelos ossos do quadril, enquanto que a escapular é formada pela escápula e pela clavícula.
O crânio, o tórax e a pelvis estão ligados pela coluna vertebral, que é um conjunto de 33 ou 34 ossos chamados de vértebras. Existem pequenos discos entre as vértebras, com exceção das últimas, que são unidas. Esses discos funcionam como almofadas para absorver o impacto quando nós corremos, andamos ou pulamos. Cada vértebra tem uma abertura no centro, formando um duto onde está a medula espinhal. Ao compararmos as radiografias das mãos de um bebê e de um adulto, podemos ver que, ao contrário do que acontece com os ossos do crânio, os bebês possuem menos ossos nas mãos do que um adulto. Isso acontece porque os bebês possuem cartilagem nas mãos, que com o desenvolvimento sofre o processo de ossificação. Dentro dos ossos longos está o tecido que produz as células do sangue, a medula óssea, um tecido gelatinoso popularmente chamado de tutano. Eles apresentam tecido duro e resistente por fora, mas por dentro são formados por tecido macio, podendo crescer em largura e em comprimento. Nas crianças e jovens, há células que estão sempre trabalhando para que ocorra o crescimento dos ossos. E à medida que o tempo passa, a produção de líquido e espaço entre os ossos se reduz e começam os efeitos do envelhecimento nas articulações. Esses efeitos podem ser acelerados por fatores genéticos e pelo desgaste. Por hoje é só. Nessa aula você conheceu as particularidades do esqueleto humano e na próxima falaremos sobre as articulações, cartilagens, ligamentos e tendões. Te espero na próxima aula. Até lá!